Mas então, acho que a primeira, não é bem curiosidade, né? Mas também sou de Recife. Estudamos na mesma universidade. A gente tem um portal. Você é antropóloga. Antropóloga. Ah, vocês só contratam mulheres? A gente prefere. É de Recife? Manda Melhor pra terrinha. gente. E é isso, assim, também fiz ciências sociais, fiz um mestrado em antropologia. Como a gente falou aqui rapidinho antes, eu já peguei essa mudança de currículo, então eu já peguei uma graduação muito mais voltada para sociologia e para antropologia. A maluquice disso tudo é que eu já entrei no curso de ciências sociais sabendo que eu seria antropóloga. Tinha um pouco de utopia? Tinha, mas descobri que na verdade era real e a paixão continua aqui super forte. Porque ainda no ensino médio, eu tinha um grupo de amigos que já faziam psicologia na Federal. E eles tinham um grupo para estudar imaginário, com a Cida. Eita, Com a Cida era maravilhosa. muito bom esse grupo. E vou olhar pra câmera agora. Lúcio, se você estiver vendo isso, é pra você. Porque esse Lúcio, esse amigo meu, que hoje a gente já não tem mais tanto contato, foi ele que me apresentou a antropologia, pela visão do imaginário. Mas quando ele me explicou da antropologia, foi justamente isso. Essa ideia de que nós, enquanto antropólogos, sociólogos, podemos ver o mundo de várias lentes. Então, eu tô aqui estudando o homem em sociedade, mas eu posso olhar a partir da lente da religião, da raça, da educação, da cultura. E ter essa possibilidade na mão era muito atrativo, né? Então... Essa metáfora de olhar pela lente, eu acho que é a que eu mais me identifico. Porque uma vez que você passa a ver o mundo pela antropologia, não desvê, né? Não tem como, assim. Você começa a olhar para as coisas de outra maneira. Muitas viram problema, né? A maioria. Então, é isso. A famosa crise do curso de ciências sociais é isso, né? É essa lente que finalmente a gente bota e começa a enxergar tudo. E a gente traz essa crise para o mundo corporativo, né? Para o mundo dos negócios também. Mas então eu entrei na faculdade, pelo movimento que eu vivia lá naquele período, eu comecei a pesquisar cultura. Então, meu primeiro contato dentro da universidade foi pesquisando cultura. Fui pesquisar maracatunação, depois fui para movimento negro, rodei bastante em cultura. Veio a primeira crise, né, dentro da academia de, nossa, não aguento mais estudar isso, o que é que eu vou fazer agora? E aí, continuei na cultura, mas fui para um olhar mais de educação em museus, então sempre ali naquele meio. E já no finalzinho da graduação, inventei de estudar Japão. Então... Cultura popular, tu tá dizendo, né? Cultura popular. Tu estudava cultura popular. Deixa esse detalhe aí. Aqui, tá? Só para os amigos, para cego ver, sim, né? Sim. Então, eu estou com a mão posicionada do lado esquerdo, mostrando que a Patrícia estava escolhendo uma área de conhecimento e ela fez um 360, tchum. Sim, gente, é bem distante mesmo. E veio para aqui, tá? Isso. Mas é porque aí eu consegui ainda manter, né, tudo que eu já tinha aprendido de cultura, da cultura mesmo, da cultura popular, e descobri que eu poderia colocar outras camadas dentro dessa pesquisa. Então, quando eu fui pesquisar Japão, especificamente cultura pop, eu percebi que eu podia falar de consumo, de globalização. Se eu quisesse entrar em gênero, eu também poderia. Mas minha grande paixão virou consumo. Então, por conta do consumo, eu comecei a olhar para o mundo dos negócios. Porque a gente entra, né? Acho que hoje a gente sente muito mais, né? Que o antropólogo virou esse personagem, né? Dentro dessa cadeia de produção, que ficou mais interessante, ficou... mítico, né? Rola um fetiche. Isso, tem uma coisa meio sensual, né? Hoje eu falo, eu sou antropóloga, as pessoas não olham mais pra mim com cara de estranheza, tipo, o que a antropologia faz? Não, agora é tipo, você é antropóloga. Que legal. Que legal. Adoro antropologia, né? Bem que a piadinha deu certo. Ciências sensuais. Ciências sensuais. E aí nisso, né, você começa a entrar em contato com outras áreas que fala assim, tem uma pesquisa de consumo e comportamento, vamos fazer? E aí... Você começa a perceber que toda essa bagagem que você pegou, né, tanto da graduação e do mestrado, né, no mestrado eu também continuei pesquisando no Japão, era muito fácil, né, pensando também nessa leitura do espelho, de fazer, academia e o mundo, e o mercado, né, e o mundo corporativo. É o oposto, né? E assim, acho que outra coisa também, pensando nesse movimento, né, de como eu tomei essa decisão, é que, principalmente no mestrado, esse processo ele começa a ser muito solitário. Nossa. O pesquisador, ele é muito sozinho, né? Então,
vem o mestrado, menos disciplinas, você vê menos os seus colegas, mas também é a sua pesquisa, é o seu movimento, né? Então, tudo aquilo você está fazendo sozinho. E o momento do campo é um momento muito particular, né? E muito pequeno também, pensando os 2 anos que você fica fazendo mestrado. Então, eu percebi que eu não queria fazer isso sozinha mais. E o mercado era essa opção de pesquisar e de falar sempre com outras pessoas, e estar sempre junto de pessoas. E de poder colocar isso tudo que a gente fica, né? Tem outra piada aqui entre a gente não para, né? Não. Tipo, as 220. Então, como fazer, né? Tudo isso que tá dentro da nossa cabeça, tudo que a gente lê, tudo que a gente produz, e fazer isso de uma maneira que mais gente consiga alcançar, né? Que mais gente consiga, tipo, consumir, ver, ler. Então, esse paradigma do didático da antropologia, isso sempre foi para mim uma questão. Logo que eu criei o Antropologia, tinha essa ideia, porque eu achava aquilo tão brilhante que eu achava assim, insano que aquilo ficasse só entre aquele mundo. Eu achava que todo mundo tinha que saber, por exemplo, a palavrinha mágica que a gente vive usando da alteridade. Eu achava que todo mundo tinha que saber o que era um fenômeno social, o que era uma cultura. E até mesmo coisas assim, eu lembro, a gente estava falando dos livros que tem aqui. Eu lembro a primeira vez que eu li o Marshall Sahlins, aquele capítulo sobre as cores, que fala da perspectiva cultural das cores. Aquilo quebrou a minha cabeça, fez assim, mentira, que então o verde que eu tô vendo é uma perspectiva cultural e etc e tal. Então, isso entra muito com o que a Paty está falando de tornar democrático, de pensar, de começar a ir além do que o mercado, aliás, do que a academia prega, porque dentro da universidade você não vê a perspectiva para além da vida acadêmica. A vida acadêmica. E aí uma coisa que me angustiava, talvez isso vocês também, acho que a gente já conversou disso em algum momento, é que para mim a conta não fechava. Quantidade de aluno que entrava para ciências sociais e como que eles iriam ocupar o mercado. O mercado não, a academia. Isso era um ponto. O outro ponto para mim que não fechava, que a Paty citou aqui, o setor o corporativo, o mercado, a área privada, o setor privado, tem interesse nos assuntos que a gente discute academicamente, como a Paty trouxe sobre o consumo. Então, se um antropólogo não fala, um jornalista vai falar. Nada contra um jornalista falar, mas a gente tem uma formação acadêmica em fazer pesquisa, afinal. Sabe o que eu acho interessante? É que, tipo, a galera fala assim, sempre tem um meme na internet, e fala, nossa, e o povo brasileiro tem que ser estudado. Porra, o que é que a gente tá fazendo esse tempo todo dentro da academia, entendeu? Em que isso não chega na discussão, porque o que é que o cientista social faz, minha gente? É estudar o povo brasileiro, não necessariamente só brasileiro, né? Mas é isso, são muitas barreiras, mas que também são as barreiras da erudição, né? Que são muito próprias da academia e que são, tipo, criadas para que aquilo fique... tenha realmente também um padrão, enfim, e isso já é outra discussão, mas que, por mais contraditório que seja, a gente produzir esse tipo de conhecimento dentro do mercado é mais democrático, por mais que o mercado ele tenha a sua lógica também perversa e, enfim, capitalista e todas as críticas que o mercado também merece receber, mas assim, a gente consegue fazer uma tradução de uma maneira mais, assim, acessível mesmo. E tem um pouco dessa perspectiva, né? A gente entra nas ciências sociais e parece que, sim, entrou em ciências sociais, você vai virar Salvador, né? Vai ser... Aliás, parece que você é imbuído em você essa expectativa, não, você fica um tempo com isso nas costas, de que você tem uma responsabilidade perante a sociedade, perante o outro, que trabalhar para uma marca... não dá, né? É um problema. Não, falar de consumo, perverso, né? Falar de consumo no período quando eu ainda cursava, falar de consumo era quase um palavrão, assim. E ganhar dinheiro. Nó! Né? Enfim, é difícil. E é isso, né? E aí, em paralelo, a gente também descobre que dá para pensar e dá para produzir antropologia em outros espaços, né? Que não só o acadêmico. O acadêmico existe, precisa existir até pra gente também ter, né? Acesso a esse tanto de conteúdo e informação, né? E trazer, né, pro lado de cá, mas é isso, é perceber que a gente consegue
manter, né, todo o nosso conhecimento e o que a gente trouxe da academia dentro desse universo, às vezes de maneira mais simplificada, mas chega para todo mundo. Eu acho que chega de alguma maneira. Eu acho que a gente conseguir entender qual é a profundidade de cada local. Porque não é que o que a gente está fazendo no mercado, não é profundo, é raso, é isso. Não, de forma alguma. Eu tenho certeza que vocês também já passaram por isso, mas, meu Deus do céu, eu já fiz projeto em que eu tive que revisitar Max Weber, projeto que eu tive que ler uma tese sobre comportamento, não sei o que, projetos para o mercado. Agora, eu não vou chegar lá e dizer, pessoal, a ação social. Não é isso, assim. Eu quis, né, Carol, fazer isso. Eu quis fazer isso, mas você disse, não faça. Mas aí não você vai fazer. Eu falava pra ela, você vai fazer. Isso, de uma outra maneira. Essa é a base. E aí é isso, a gente revisita, esse é o nosso repertório, e o que faz um bom pesquisador, e todas as conversas que eu tenho, é, obviamente, o estudo, e não necessariamente só de teoria, mas o estudo de teoria também, gente. A gente tá falando de seres humanos, de pessoas, precisa dessa polissemia, né? Isso que a Paula trouxe é muito legal, porque é importante dizer que dentro da Kiva a gente ainda debate texto. Debate. A gente ainda debate livro. A gente tem períodos mais e menos, tá? Por exemplo, a gente teve uma discussão que eu achei super legal, que foi Invenção das Culturas do Roy Wagner. Foi bem uma legal. Treta. E aí, é legal saber que temos outras pessoas com outras visões discutindo isso dentro da Kivo. Então, é uma tensão daquela produção de conhecimento que sempre sai coisas muito legais dessas discussões. Em toda a reunião que a gente vai fazer com o cliente, a gente sempre está falando ali, não sei o quê, porque a cultura, desde que seja a cultura organizacional daquela empresa ou a cultura que a gente está falando, tipo, a cultura tipo, de fora, do contexto, né? Que a palavra que eu mais falo no meu dia é contexto, não sei vocês. Mas aí, né, tipo, certamente é contexto. E aí, essa coisa de falar sobre cultura, o nosso repertório todo teórico, ele é muito acionado. Toda hora em relação a isso, assim, para discutir cultura. E não quer dizer que a gente vai chegar lá e vai falar, sabe aquela citação da piscadela? Eu tinha que fazer essa piada, não podia perder. Mas eu acho ela Mas ótima. Usa. Não, é porque na academia ela é super clássica. ridicularizada e clássica também. Mas quando a gente traz ela, tipo, de uma outra maneira no mercado, ela é interessante, entre outras coisas. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo, não é que a gente vai chegar e ler e colocar entre aspas. Não é isso que a gente faz, mas tudo que a gente faz tem isso por trás. É isso que eu tô querendo dizer. É o que sustenta, né? Tem essa coisa também, né? Que parece que mesmo dentro da academia ou fora da academia existe uma fórmula do que é ser antropólogo, do que é ser sociólogo, e na verdade não, né? Mesmo a antropologia dentro do mercado, ela é múltipla. Você pode fazer antropologia de várias maneiras, né? Tem o nosso trabalho, né, de pensar método nas nossas pesquisas e na consultoria. Acho que dá para usar agora também, né, o exemplo de como a antropologia ela entra no... né, juntar de novo agora, né? Antropologia e educação e levar isso pro mercado. Vou botar a pergunta para você então, já que a Paula conta, deu a deixa. Conta pra gente. Como a gente faz antropologia no mercado? No, e não do mercado. Como que a gente faz antropologia na organização e não da organização? Como é pensar, inclusive, um projeto de extensão, um projeto de educação, onde a antropologia é uma das principais guias de produção de diversidade sociocultural. A antropologia ela vem para mapear, né, o que está acontecendo dentro do nosso contexto, dentro do nosso cenário. E sabendo dessas informações, a gente consegue pensar maneiras de passar essas informações e esse conteúdo, esse conhecimento de maneira mais palatável, né, pro mercado. Então, a gente estava agora falando, né, do Dagba, que é o nosso... Bota um somzinho assim de pedra preciosa. Agora põe vários coraçõezinhos, né? Isso, todos gostam. E no Dagba a gente teve, né, essa oportunidade de fato, entrar com a antropologia, como uma trilha de conhecimento, para lidar com alguns assuntos que estão aqui no nosso ouvido, na nossa cabeça o tempo inteiro, que está na sociedade, tem aí várias coisas acontecendo. O que é o Dagba, Paty?
O Dagba, ele foi um programa de aceleração de lideranças negras. E dentro do programa, a gente construiu 3 trilhas para pensar, né, nesse líder, nesse futuro líder. E uma das trilhas foi a antropologia. E na antropologia, a gente conseguiu discutir um pouco, né, porque a discussão ela vai muito mais do que, uma introdução, do que a gente consegue, né, colocar em espaços de tempo. Mas a gente conseguiu pensar um pouco nesse letramento, né, nessa discussão de étnico-racial, da racialidade, do que é ser negro dentro do mercado de trabalho, do que é estar dentro de uma grande corporação e assumir responsabilidades e liderar a equipe e ser liderado. Então, a antropologia ela veio, né, para dar esse toque, né, de lembrar quem que a gente é, pensar a Pacto da Branquitude, pensar colorismo, pensar como produzir práticas antirracistas dentro da empresa. E em paralelo, né, construir o que a gente já vem construindo na Kivo, que é pensar antropologia com design, que é pensar antropologia com desenvolvimento pessoal e colocar esses líderes para crescerem na rua. Não, na rua. Pra rua no sentido de... Façam antropologia, é bom demais. Você está do lado de cá.